Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio César. Então, eu vou dar início aí a palestra sobre robótica educacional, a possibilidade de múltiplas aprendizagens no espaço escolar. Tá? De início, eu vou fazer uma pequena apresentação aí. Então, sou professor de ensino fundamental aí há um certo tempo. E basicamente aqui nessa minha palestra aí, eu vou falar um pouco da trajetória da robótica educacional na minha vida, né, a implementação desse projeto aí, ao longo de 2 anos, 2018 e 2019, na Escola Municipal Anita Garibaldi, aqui de Toledo, Paraná. Então, basicamente, eu vou tentar aí, nesses 30 minutos aí, 25 minutos aí, vou tentar deixar um tempo aí para a gente estar discutindo e conversando um pouco, trocar algumas experiências, se algum participante aí tiver alguma outra experiência, a gente pode trocar algumas experiências aí sobre esse tema. Então, basicamente, eu vou tentar aí abordar essa implementação desse projeto piloto de robótica aí no ano de 2018, na escola, né, a ampliação desse projeto aí em 2019, e essa vai ser a primeira parte aí, então, dessa comunicação. E aí, logo após, eu vou tratar um pouquinho mais da questão da aprendizagem múltipla dentro do espaço da robótica, e aí a gente vai para algumas considerações finais, né? Vamos tentar tratar sobre esse tema aí dessa forma. Espero que eu tenha sucesso aí, e também a gente pode depois aí ter a contribuição de quem está assistindo aí para a gente estar discutindo e conversando sobre algumas coisas que provavelmente eu não vou conseguir dar conta de abordar nesse tempo. Então, a questão da implementação do projeto piloto de robótica na Escola Municipal Anita Garibaldi, ela ocorre basicamente ali em 2018. Então, a Secretaria Municipal de Educação, junto com a Fundetec, que é um órgão de fomento de tecnologia do município de Cascavel, proporcionar aí uma formação, uma oficina, na verdade, de robótica para os diretores das escolas municipais, né? Então, essa oficina aí, ela trouxe vários elementos aí relacionados com a questão pedagógica e uma demonstração, na verdade, do que seria a robótica nesse espaço escolar, né? Já existiu uma experiência desse nível aí no município de Cascavel, e então, para o conhecimento aí dos diretores, essa oficina ela veio a contribuir aí com essa dinâmica aí da robótica. A partir aí dessa oficina aí surgiu a proposta aí de se iniciar um projeto piloto de robótica no município de Toledo, certo? Então, a Escola Anita Garibaldi foi uma das escolas que adotou essa proposta, né? Então, implementou esse projeto piloto de robótica educacional na sede do município, e uma outra escola também aderiu, mas uma escola que não é na sede, é na Vila Rural. Então, ela também fez adesão a esse projeto piloto, né? Não vou entrar em detalhes sobre a outra escola, basicamente eu vou falar sobre a questão da robótica na Escola Anita Garibaldi, porque são 2 projetos aí que são independentes, então cada um trilhou o seu caminho nesse processo aí de implementação. Então, logo de início, no primeiro momento, assim, na implementação desse projeto, como que ocorreu esse processo? Então, o projeto ele ocorre assim, ó, inicial no contraturno escolar, então 2 horas semanais os alunos viriam para a escola, em turmas com no máximo 15 alunos, né, até 15 alunos no ensino fundamental, do 3º ao 5º ano, né, que era um público que estaria mais afinado para essa prática da robótica. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente tinha em torno de 240 alunos atendidos nesse projeto. Então, para iniciar o trabalho com esse projeto de robótica, se iniciou com um kit estrutural proprietário da Ato, né, e softwares livres, assim como atividades desplugadas,
e atividades de introdução de pensamento computacional. Na verdade, esses elementos aqui, eles serviram para dar a introdução na robótica educacional, né? A questão da abordagem do kit estrutural, ele veio pela questão de que você poderia estar utilizando software livre com esse kit. Então, ele já deixou uma possibilidade maior de interação, né, entre o material e as programações, né, a relação com o software. Aí a gente tem uma imagem aí da organização da sala de robótica na Escola Municipal Anita Garibaldi. Então, a gente tem ali a organização do kit estrutural. Nós temos ali também o Atobox, que é a ferramenta eletrônica que era utilizada para fazer as programações com os alunos, certo? E os softwares livres que a gente utilizou também nesse processo. Então, a partir daí, então, de toda essa experiência em 2018, então é verificado que o projeto ele podia ser implementado para ter uma amplitude maior, de atender um número maior de alunos, né? Então, em estudo, a Secretaria Municipal de Educação, junto com as escolas, resolveu ampliar esse projeto. Então, inserir, de repente, uma aula no ensino regular de robótica para esses alunos que são do pré-escolar ao 5º ano. Então, a partir de 2019, essa experiência ela se efetivou nas escolas, né? Então, nesse formato, então, desse período aí do ensino regular, os alunos, então, do ensino regular, eles passam a ter uma aula semanal de robótica na carga horária das disciplinas, tá? Então, esse atendimento daí, ele já se amplia para 480 alunos, porque praticamente todos os alunos da escola eram atendidos com esse projeto. Aí aqui a gente tem uma imagem ali dos alunos participando das aulas de robótica, né? Então, são alunos que são desde o pré-escolar e vão até ao 5º ano. Então, eles têm bastante interação, né? A gente sempre procura trabalhar em grupo com eles, para que o trabalho ele possa ocorrer de uma forma mais organizada. Aí também, nesse ano de 2019, também houve a necessidade de se ampliar o projeto para a questão da robótica sustentável. Porque aqueles alunos que vinham no contraturno escolar, eles já tinham um conhecimento maior, já tinham uma experiência maior, tanto em relação com o kit utilizado, como com o conhecimento que era entrelaçado na robótica. Então, a partir daí, eu, enquanto professor da sala de robótica, percebi que existia uma necessidade de se ampliar esse conhecimento deles. E uma forma, talvez, seria abordar a questão da robótica sustentável dentro do espaço escolar. Porque a robótica sustentável, ela está baseada em 3 pilares, que é a questão da educação, a sustentabilidade e a inclusão social, né? E essa abordagem, ela traz algumas vantagens, porque você, dentro do espaço escolar, você tem um baixo custo de investimento, porque você utiliza praticamente sucatas, né, e material reciclável. Só com isso você consegue fazer grandes projetos, né? A disponibilidade desse material nem se discute, né? E é um projeto que ele amplia o conhecimento do aluno sobre a robótica livre, que você pode trabalhar essa possibilidade da robótica livre dentro desse tipo de projeto. E aproveitando o conhecimento que os alunos já vinham trazendo ali de 2018 e 2019, isso seria muito viável. Então, para o aluno, esse processo aí da robótica sustentável, ele trouxe a questão do desenvolvimento integrativo das ações sustentáveis, né? Porque nesse processo, ele também está fazendo um processo de organização do material que ele vai utilizar. Então, ele vai separar todo esse material, ele vai trazer para a escola, ele vai fazer o projeto
e vai executar. A evolução da capacidade crítica, autoconfiança, autoestima. Também, assim, a promoção do aluno como agente investigador e cooperativo, o aprimoramento da criatividade do raciocínio lógico e o protagonismo desse aluno no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque ele está envolvido no processo desde lá da fase inicial, onde ele tem que organizar o material que ele vai utilizar, do planejamento que ele vai fazer para desenvolver o projeto dele e a execução desse projeto, certo? Então, esse projeto também foi implementado nesse contraturno escolar com os alunos que já frequentavam o projeto. Então, aqui a gente tem uma imagem aí dos alunos realizando as atividades, né? Então, como vocês podem ver, eles estão sempre organizados em grupos e fazendo seus projetos e executando eles da melhor forma possível. Então, até aqui, na verdade, eu trouxe essa abordagem de como que funcionou a implementação e ampliação do projeto de robótica na Escola Municipal Anita Garibaldi, né? A partir daqui, então, eu vou entrar um pouco mais nessa questão metodológica e curricular, porque também houve a necessidade de se ampliar os horizontes em relação a essa questão de proposta educacional de robótica. Mesmo porque os alunos, eles não vinham para a robótica simplesmente para desenvolver uma atividade avulsa, uma atividade sem cunho pedagógico. Eles precisavam estar vinculados com essa proposta de desenvolver os conhecimentos que eles trazem das outras disciplinas e juntamente com a abordagem que existe dentro da robótica. Então, logo de início, aí a gente tem essa questão das bases teóricas, né? Então, se a gente for verificar a questão das novas tecnologias, a gente traz a Base Nacional Comum Curricular, que ela traz lá no item 2, que é muito importante você exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão e análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive usar bases tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Então, basicamente, nesse item 2, ele traz todo o princípio do pensamento computacional, né? Que segue aquela questão de você utilizar também as outras ciências para poder, de repente, chegar à resolução de um determinado problema. Essa questão também é de suma importância, porque a gente percebia, assim, o quê? Que o aluno, quando chegava na robótica, ele já trazia um conhecimento. Mas, muitas vezes, ele exercia esse conhecimento dentro da robótica sem perceber que era o mesmo conhecimento que ele estava utilizando dentro da sala de aula, né? Mas, por ser um conhecimento, um conteúdo da sala de aula, muitas vezes ele apresentava dificuldades para exercer esse processo na sala de aula. E na robótica ele passava por esse processo, de certa forma, assim, mais tranquilo, né? Então, esse link que a gente tentou fazer nesse processo, de mostrar para o aluno que o conhecimento matemático que ele tem da sala de aula, que é muito importante ele ter o conhecimento de uma tabuada, porque na hora que ele for executar qualquer tipo de programação, mesmo que off-board, dentro da robótica, ele vai precisar desse conhecimento. E também no item 5 da Base Nacional Comum, ela traz que é importante se compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais. Principalmente, ali ele está dizendo que incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
Então, aqui ele também mostra essa importância da tecnologia, que a tecnologia não pode estar dentro da escola simplesmente como uma disciplina que ajude na alfabetização, mas essa tecnologia ela tem que também estar presente no processo social do aluno. Ela tem que mostrar que a tecnologia ela é uma ferramenta que vem para facilitar todo esse processo educacional dentro das escolas, né? Então, assim, não é basicamente o aluno realizar uma atividade pedagógica, eu vou abrir um joguinho e vou realizar uma atividade de matemática. Isso contribui? Isso contribui, mas ele precisa também saber outras questões relacionadas a esse processo. Principalmente ele ter o conhecimento de como que funciona todo aquele sistema, como que ele vai chegar naquele joguinho, como que ele vai proceder para encontrar, para pesquisar com essas ferramentas. Então, esse processo ele precisa ser refletido dentro da prática pedagógica das escolas. Também como base teórica, aí a gente utilizou bastante questão do currículo de referência de tecnologia de computação do CIEB, que basicamente para as escolas que trabalham com tecnologia, laboratório de informática ou robótica educacional, esse referencial ele traz uma contribuição significativa, até para orientar todo esse processo de organização curricular, né, e pedagógica. Porque se vocês olharem ali pelo esse gráfico que a gente vê ali, a tecnologia hoje, nos grandes centros e até de forma internacional, ela é trabalhada hoje muito nessa perspectiva do pensamento computacional, da tecnologia digital e da cultura digital. Porque isso relaciona, na verdade, não só o aspecto pedagógico, né, mas também as relações sociais para o conhecimento do aluno. Porque hoje ninguém consegue fazer, na verdade, praticamente nenhum tipo de ação sem o uso das máquinas, da tecnologia. Hoje, por exemplo, para você abrir uma conta bancária, você não precisa ir num banco, você pode fazer uma conta digital, certo? Para você fazer uma transferência, se você tem um celular, você faz essa transferência. Então, todo esse processo social que hoje está vinculado à vida das pessoas, ele precisa também ser explorado dentro dos espaços escolares, né? Que é essa questão da cultura digital. Então, essa é uma dica que, se alguém ainda não conhece, procurar conhecer, entrar no site lá do CIEB, porque esse currículo ele traz uma gama de elementos aí que dá muito suprimento para o professor nesse espaço da informática dentro das escolas. E tanto é que ele foi desenvolvido baseado juntamente já com a BNCC. Então, assim, lá você tem ferramentas lá que você pode estar utilizando para poder acessar conhecimentos para todas as séries do ensino fundamental 1, né? E desenvolver aí as suas aulas da melhor forma possível. Aí, com base em todos esses elementos aí que a gente apresentou, então a Secretaria Municipal de Educação aí do município, né? Aqui no município, então, a gente tem o NIT, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia Educacional. Então, eles realizaram algumas formações com os professores, né? Fizeram grupos de estudo. Então, toda essa discussão em relação a esses conhecimentos, eles foram implementados numa PPC, que é uma proposta curricular de robótica educacional, e também numa outra proposta para os laboratórios de informática, né? Eu vou tratar aqui basicamente da robótica educacional. Então, para direcionar o nosso trabalho dentro das salas de robótica educacional, que esse projeto ele sofreu uma ampliação, que antes o projeto piloto era para 2 escolas, então ele se ampliou para 4 escolas no município. Então, para estruturar esse projeto e para organizar todo o conteúdo que seria utilizado e mesclar essa questão pedagógica junto com as habilidades da robótica, foi organizada essa PPC.
Então, ali vocês podem observar ali que ela tem um sumário. Ela é dividida em 4 unidades, né? Basicamente, é a unidade mecânica, programação, eletrônica e prototipagem, que são os elementos fundamentais, né, para qualquer proposta de robótica, né? Então, a parte mecânica, você vê ali que você tem questões geométricas, estruturais, fixação, montagem, tem programação desplugada, depois em blocos e depois programação textual, que são os níveis que vão avançando dentro desse processo. E tem a unidade temática de eletrônica, que também na robótica sustentável, isso é de suma importância, porque você tem que ampliar esse horizonte com o aluno. Então, a partir de alguns conceitos de eletricidade, circuitos, né, você consegue aí estar organizando com o aluno novas possibilidades de ele colocar esse protótipo dele em funcionamento, né? Então, assim, essa proposta ela veio para direcionar o trabalho dentro das salas de robótica, né? Então, assim, dentro de tudo isso aí, existe uma outra situação assim, que é muito importante, que é a questão dessa conectividade dos conteúdos pedagógicos e as matrizes curriculares da robótica educacional. Então, na PPC foi feito esse link entre os conteúdos pedagógicos que os alunos estavam desenvolvendo dentro das séries, de cada série, né? Cada ano, juntamente com um afinamento dessa proposta de robótica educacional, né? Que são conceitos que o aluno já teria que ter dominado para poder, dentro desse processo, estar se organizando, né? Então, aqui a gente tem que pensar em 2 hipóteses, e que eu não digo nem hipótese, eu digo que são essenciais para você fazer esse link, que é o planejamento do professor e a possibilidade de transversalidade, porque dentro dessa proposta aí dentro dessa proposta da robótica, a gente precisa verificar que não se precisa trabalhar isoladamente um determinado conteúdo, mas você pode transversalizar todo o conteúdo dentro de um pequeno projeto, né? E o planejamento do professor ele tem que estar afinado com essas bases para poder ter uma efetivação dessa proposta. Então aqui eu trago um pequeno exemplo, na verdade, de mais ou menos como que funcionaria. Então você tem a proposta de trabalho, que ali no caso seria um moinho de vento motorizado a partir de sucatas, e aí você faz uma abordagem ali, dentro dos conhecimentos da PPC de robótica, junto com o currículo escolar. Então, para desenvolver esse aspecto do moinho de vento, o aluno tem que ter alguns conhecimentos básicos, né? Dos conhecimentos pedagógicos, ele precisa saber a questão de direção, sentido, essa questão de lado, direito, esquerdo, meia volta. Ele precisa saber isso, porque ele vai projetar um protótipo e vai ter que definir para que lado que essa hélice vai, para que lado que isso vai ficar. Isso vai dar uma volta inteira, vai dar meia volta. Todo esse processo ele tem que estar consciente, certo? Entender também alguns algoritmos, né, que são executados para que esse processo ele funcione de forma correta, né? Então ali ele precisa ter esse conhecimento e a questão de identificar principais dispositivos utilizados na construção de um circuito elétrico. Por exemplo, ele vai querer funcionar, ele vai usar um motor, mas ele vai usar com pilha, ele vai usar com uma fonte de energia, ou ele vai ligar direto numa tomada. Todo esse conhecimento ele tem que estar a par, né? Então esse processo ele precisa estar linkado com o conhecimento pedagógico. Então ali você vai utilizar a questão da geografia, a questão da matemática, a questão da física, né? Eu abordei só esses 3 aspectos aqui nesse planejamento. Mas se a gente for analisar mais a fundo, você pode elencar muitos outros conteúdos aqui que você pode estar abordando. Isso depende muito do foco do professor e do que ele quer trabalhar dentro desse processo. Uma outra questão também que é muito importante aí dentro
desse processo aí é a questão da avaliação de todo esse desenvolvimento do aluno. Então, assim, eu verifico que dentro da robótica educacional, essa avaliação ela tem que ser formativa, porque o professor ele não pode avaliar se o aluno conseguiu ou deixou de conseguir, mas a abordagem aqui é a questão, você conseguiu chegar até aqui, mas não poderia ser um pouco melhor? O que faltou para você ter sucesso no seu projeto? Né? Então, alguns questionamentos eles têm que ser debatidos com o aluno, para que ele possa refletir sobre a prática que ele está exercendo e poder encontrar soluções para que esse projeto ele possa ser executado de uma forma plena, né? Uma outra situação também é assim, que o projeto ele pode ter outro viés, ele pode, na verdade, ter outros resultados. Então, assim, o aluno às vezes pode estar projetando um determinado elemento aí e, de repente, o resultado final chegar em outro. Então, isso também precisa ser discutido com o aluno, porque isso também se trata de um conhecimento ali que ele desenvolveu na sua prática, certo? Então, acho muito importante, acredito que é viável você estar debatendo com o aluno no final de cada projeto, pedir para ele falar sobre o projeto, relatar o que ele achou que não deu certo, porque esses questionamentos vão levar ele a refletir sobre a própria prática, né? E aí desenvolver um senso crítico maior em cima dos resultados que ele quer otimizar. Então, algumas considerações assim que eu posso fazer em relação a essa questão do projeto de robótica aí, a questão do acesso à tecnologia, ela precisa assim, né, ser entendido como um conhecimento necessário para a prática da vida social na sociedade atual. Então, não dá para hoje a gente achar que a tecnologia ela não é necessária. Hoje a tecnologia ela é imprescindível. A gente percebeu nesse ano aí de 2020, com essas questões da pandemia, aí, o quanto foi necessário, o quanto a tecnologia nos auxiliou, nos aproximou do trabalho, até dos próprios familiares, né? Dos próprios alunos, dos professores, principalmente. Essa prática, ela aproximou, ela se tornou necessária para que você tivesse acesso a um processo educacional. Então, assim, hoje a gente não pode mais contar com essa hipótese de a tecnologia não estar permeando o espaço escolar. Então, ela é necessária, ela tem a sua função e ela é uma ferramenta de inclusão digital e ela tem que ser utilizada nesse espaço para isso, né? Então, a escola ela também precisa atualizar essa perspectiva dela em relação às tecnologias, né? Eu sei que às vezes nós, professores, a gente é um pouco resignado e até um pouco acomodado em relação a essa questão, porque a gente sempre se preocupa com essa questão da aprendizagem, a gente é bastante conteudista, mas eu acho que a educação ela tem que ser entendida ali como uma ferramenta de possibilidades nesse espaço escolar. Não pode achar que amanhã, agora, por causa da pandemia, o computador vai entrar dentro da sala de aula e vai dar aula no nosso lugar. Eu acho que isso é uma coisa bem improvável. O mais provável é que, na verdade, a gente se utilize muito mais dessas ferramentas para tentar enaltecer o nosso trabalho dentro desse processo de aprendizagem criativa, né, do aluno. Então, é preciso se refletir, porque hoje existem ferramentas que auxiliam muito o aluno, né? Mesmo com a dificuldade de acesso, a gente pode, sim, se utilizar delas para tentar se aproximar de uma aprendizagem favorável ao aluno. Outra questão importante aí que eu vou elencar é a questão do laboratório de informática ou laboratório de robótica educacional. Então, eles são elementos indispensáveis para a promoção desse desenvolvimento da cultura digital dentro dos espaços escolares. Porque, na verdade, o professor de informática, o professor de robótica educacional, e aí eu não falo só no nosso município, só na nossa experiência, porque existem outros lugares aí no Brasil aí que têm experiências maravilhosas de robótica e informática.
o professor ele é o responsável, na verdade, por estar fortalecendo esse processo dentro do espaço escolar. Então, acho que ele é um mediador muito importante no espaço da escola para fomentar o uso dessas ferramentas de forma mais crítica, né, dentro das escolas. Acredito que algumas considerações que eu teria para fazer seriam essas, né? Não sei se eu tenho tempo aí para algumas perguntas. Aí eu fico à disposição. Acho que não tem mais tempo, né? Bom, como eu falei para vocês, é um pouquinho difícil você sistematizar tudo isso em 30 minutos, mas, assim, principalmente queria agradecer, na verdade, a participação na Latinoware. Acho que esse é um espaço que oportuniza você divulgar essas questões, esses trabalhos, essas experiências aí de fomento com a informática, né? Eu agradeço aí a participação de todos. Aí tá meu e-mail na tela. Qualquer dúvida, qualquer troca de experiência, fiquem à vontade aí para entrar em contato. Eu agradeço aí a participação aí de todos aí nessa palestra.